Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos realizar a correção da nossa avaliação e desenvolver uma atividade. Vamos lá? Nós vamos iniciar a nossa correção na número 1. Caso a ordem das suas questões esteja diferente, não tem problema, né? As questões elas podem ser ordenadas diferente por conta do próprio sistema, mas todas as questões são exatamente iguais. A ordem pode alterar, ok? Então vamos lá. Na número 1, nós tínhamos lá. Popularmente se diz que o sistema digestório é responsável pela digestão dos alimentos. Na verdade, esse sistema é responsável por todo o processamento de alimentos que envolve uma série de etapas. Assinale a alternativa que identifica as etapas do sistema digestório. Então, nós tínhamos lá ingestão, digestão, absorção, eliminação, respiração, digestão e excreção. Respiração não tem a ver com o sistema digestório, né? Mastigação, digestão, circulação e excreção. Circulação e excreção não fazem parte do sistema digestório. Circulação faz parte do sistema circulatório e excreção do sistema urinário ou sistema excretor, ok? Ingestão e respiração, ingestão, circulação, respiração e excreção. Nessa questão, a alternativa correta seria a letra A. Ingestão, digestão, absorção e eliminação. Esses são os processos que passam o alimento dentro do trato digestório. Número 2. Considere os seguintes fenômenos. Número 1, absorção de alimentos. 2, início da digestão de proteínas. 3, início da digestão das gorduras. 4, adição do ácido ao suco gástrico. O que acontece lá no estômago? Somente. Então, no estômago acontece lá a digestão de proteínas através da ação da pepsina e o suco gástrico, né, que é produzido lá, que tem muito ácido clorídrico para fazer a digestão, transformar o alimento em um líquido, é adicionado. Então, seria 2 e 4. Aí a resposta aí seria a letra D, certo? Próxima questão. Na número 3, nós tínhamos que fazer a relação entre a função e o órgão, né? Então, nós tínhamos lá faringe, esôfago, estômago, intestino, intestino grosso, boca. Esse intestino que tá aí podia ser o intestino delgado, né? Então, um tubo de aproximadamente 6 metros é o intestino, letra D, certo? Recebe os alimentos vindos do esôfago. Nós temos lá boca, faringe, esôfago, o próximo é o estômago. Então, letra C. Contém os restos de alimentos que serão eliminados na forma de fezes. Quem vai eliminar as fezes é o intestino grosso. Então, a última parte, né, do intestino, seria o intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, o que vai ser eliminado fica guardado dentro do intestino grosso, certo? Órgão que leva o alimento da boca ao esôfago. Boca, faringe, esôfago, letra A. Conduz os alimentos da faringe ao estômago, nós temos o esôfago, né? Boca, faringe, esôfago. Então, letra B. E por último, onde ocorrem os processos de mastigar, triturar, moer os alimentos. Aí nós temos a boca, que é onde nós temos o dente, né? Que vai mastigar e triturar e moer os alimentos, certo? Número 4. A número 4, nós tínhamos aí. Se o indivíduo apresentar uma doença que impeça a produção da bile no fígado, pelo fígado, passará a ter problemas na digestão de quê, né? Eu precisava lembrar que a produção da bile, né, feita no fígado, a bile ela é armazenada na vesícula biliar e tem a função de digerir lipídios. Digerir lipídios que são gorduras. Então, a pessoa vai ter problema em digerir gorduras, letra D, certo? Próxima questão, número 5. O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir retirar dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo.
O amido só pode ser aproveitado e ser quebrado em partículas menores. Marque a alternativa que indica corretamente onde se inicia a digestão do amido. Então, a digestão do amido, ela se inicia na boca, através da amilase salivar. Então, a alternativa correta aí seria a letra A. Número 6. Sobre o sistema digestório, assinale C para as corretas e E para as erradas. 1. As velocidades intestinais ricamente supridas por capilares sanguíneos linfáticos têm como principal função aumentar a superfície de contato, favorecendo a absorção dos nutrientes. Essa está correta, né? Não sei se vocês se lembram lá quando eu expliquei que as velocidades elas são como os dedos, né? Se eu fecho a mão, há uma determinada superfície de contato, que é menor do que se eu abrir a mão e medir aqui, né? Então, as vilosidades, elas têm justamente essa função, ok? Número 2. O fígado é uma glândula que produz a bile que será armazenada na vesícula biliar? Correto. O fígado, ele vai produzir a bile, né? Ela vai ser armazenada na vesícula biliar e é a bile que é responsável por fazer a digestão de lipídios. 3. Após uma cirurgia de emergência, uma pessoa teve seu pâncreas retirado. Dessa forma, espera-se que a pessoa deixe de produzir insulina? Justamente. O pâncreas ele é responsável por secretar a insulina, que vai fazer a redução, vamos dizer assim, vai diminuir os níveis de glicose no sangue, ok? A número 4, o exercício dizia que o pâncreas, o fígado e as glândulas salivares são consideradas glândulas anexas à digestão e participam do tubo digestório. São glândulas anexas, mas não fazem parte do sistema digestório. Eu frisei bastante isso com vocês, né? Elas são glândulas que vão anexar ou inserir substâncias dentro do tubo digestório e colaborar com o processo de digestão, mas não participam, o alimento não passa por dentro delas, ok? Número 5. O tubo digestivo é composto por boca, faringe, esôfago, pâncreas, fígado, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Realmente, né? O tubo digestivo tem vários órgãos desse aí, mas se nós formos observar, né? A gente tem aí o pâncreas, o fígado, que não fazem parte do tubo digestivo. Então, essa estava errada, certo? Número 7. O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam no processo de transformação do alimento. Cada um desses órgãos apresenta uma série de ações que ajudam na digestão. A boca é considerado o início de todo o processo, onde são produzidas as glândulas salivares. As glândulas salivares atuam no sistema digestório, desenvolvendo a seguinte função: lubrificando a mucosa da boca, na letra A, verdadeira, né? Liberando substâncias que permitem a identificação dos sabores? Não, a saliva ela só umedece o alimento, ela não libera substância nenhuma. Pelo contrário, a substância que está sendo produzida aí, que no caso é uma enzima, né, que está sendo liberada, que é a amilase salivar, ela só serve para digerir o amido, ok? Diluído substâncias nocivas. Ixi, se eu tomar veneno, o veneno vai chegar no meu estômago. Então, a letra C também estava errada, né? E a letra D, amolecendo os alimentos. Beleza. Lá na mastigação, né? Ao processo de salivação, ajuda a amolecer os alimentos, ok? Número 8. A número 8, nós tínhamos aí uma questão de múltipla escolha, né? As glândulas anexas do sistema digestivo ou órgãos digestórios acessórios nunca entram em contato direto com o alimento. Produzem ou armazenam secreções que passam para o trato gastrointestinal e auxiliam na decomposição química do alimento. As glândulas anexas ao tubo digestório são, então nós temos aí glândulas salivares, né, pâncreas e fígado. Então, glândulas salivares, pâncreas e fígado. Letra C, ok? Número 9. A número 9, a gente tem aí, ó, o alimento é movido ao longo do trato digestório
por um processo proveniente da contração da camada muscular. Lembra que eu falei que parece um tubo de pasta de dente, que só está sendo apertado, né? Fazendo uma espécie de onda que progride e espreme o alimento para baixo, para frente, de maneira semelhante à saída do creme dental no tubo. Tal processo denomina-se, né? Esse processo em que o alimento é empurrado, mesmo que eu não queira, é chamado de peristalse, movimento peristáltico ou peristaltismo, ok? Então, letra B. A número 10, na número 10 nós tínhamos aí, ao contrário do que muita gente pensa, o processo digestivo não ocorre apenas no estômago. O estômago é apenas o começo do segundo estágio de um trabalho que começa pela boca. Depois do estômago, ainda há um longo caminho pela frente, até que todas as etapas estejam concluídas. Uma boa digestão é um componente imprescindível quando se busca longevidade, qualidade de vida e saúde. A importância da digestão para o nosso corpo, né? Então, por que a digestão precisa existir? Letra A, crescimento do organismo. B, ativar as glândulas anexas. C, transformar os alimentos em nutrientes e absorvê-los. D, transformar os nutrientes em alimentos para o corpo e armazenar a água do corpo. Então, qual seria a resposta correta? Letra C, transformar os alimentos em nutrientes e fazer absorção, ok? Na página 120, nós temos a atividade do Ciências e Interação. Nós vamos desenvolver juntos. Eu vou ler o texto e a gente vai responder as questões. Pela primeira vez no Brasil, o paciente recebe pulmões recondicionados. Aos 31 anos, o mineiro de Itajubá tornou-se o primeiro brasileiro a receber pulmões recondicionados. Saiu da fila de transplantes depois de 2 anos de espera, graças a uma técnica utilizada pelo Instituto do Coração INCOR, em São Paulo, que devolve ao pulmão a capacidade de oxigenar o sangue. Sem o procedimento, o órgão seria descartado, por não estar dentro dos padrões para o transplante regular. A técnica criada na Suécia e usada em países como Canadá e Estados Unidos é a grande esperança para reduzir a fila de transplante de pulmão, órgão que mais rapidamente se degenera nos pacientes com morte cerebral, condição que permite o transplante. Temos muita dificuldade de obter pulmão. Grande parte dos pacientes com morte cerebral doa rim e fígado, mas o pulmão se deteriora. Entre 90% e 95% dos casos, não conseguimos utilizá-lo, afirmou o professor Fábio Jatene, coordenador do programa de transplante de pulmão do INCOR, instituto ligado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP. O pulmão não pode ser usado quando o doador sofreu um trauma, como quando a costela perfura o órgão, se tem infecções como pneumonia ou se tem um excesso de líquidos, né? Paciente que recebe muito soro. O órgão a ser transplantado é retirado em bloco, os 2 pulmões e parte da traqueia, e ligado a uma cânula por onde é injetada uma solução. Quando a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa autorizou o transplante do órgão recuperado em 2011, os pacientes que estavam na fila de espera foram convocados ao INCOR. A grande maioria aceitou receber o pulmão recuperado ou convencional. Letra A. Para você, qual a importância do desenvolvimento dessa técnica que recupera o pulmão para pacientes que necessitam um transplante? Então, qual seria a necessidade, né? Qual que é a importância, né, de uma pessoa receber esse pulmão? Primeiramente, a gente tem que destacar, né? A importância seria redução das filas, né? Muitas pessoas acabam sofrendo, porque, como disse no texto, ficam esperando muito tempo na fila do transplante, porque a maioria das vezes esse é um órgão que ele deteriora muito rápido e não é o suficiente, né? O tempo que chega até o hospital, às vezes o pulmão ele já não serve mais para o transplante.
além dos outros problemas, né, que a pessoa pode ter com relação ao órgão, porque o órgão ele pode não estar em boas condições também para doação, né? No caso de acidente de moto, de carro, se tiver perfuração. Letra B. Em um transplante de pulmões, que outro órgão respiratório é transplantado. Qual a função desse órgão? O outro órgão que foi transplantado aí é a traqueia, né? Então, qual que é a função da traqueia? A traqueia conduz o oxigênio, ou o ar, do nariz até os pulmões, certo? Letra C, porque a técnica de transplante de pulmões difere dos outros órgãos, como o coração. Então, o transplante de outros órgãos é realizado e não tem tanto problema com a degeneração do órgão assim. Então, por que ela é diferente? Porque o pulmão se degenera muito rápido, ok? A tarefa de vocês de hoje são as páginas 124, juntando as peças, e 125, conhecimento em ação. Espero que vocês estejam bem, vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijão, bom final de semana!